A seção de direitos hereditários possui uma pequena armadilha escondida que pode gerar uma grande dor de cabeça. Você conhece qual é e sabe como solucionar? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, chefe da fiscalização do ITCMD no estado de São Paulo, e hoje vamos conversar sobre a seção de direitos hereditários, um problema específico, e eu vou apontar para vocês o que me parece ser a melhor solução. Tá? O que acontece? A seção de direitos hereditários ela é buscada, né, por advogados e por leigos como uma saída ao inventário. Né? Essa é que é a realidade. Eu tenho certeza que tem colegas que estão aqui pensando nesse momento. Né? Por isso que eu vim aqui. Ela pode servir para isso? Sim, absolutamente ela pode servir para isso. Mas a gente precisa entender que ela não afasta a necessidade do inventário. Isso precisa ficar muito claro. E por que precisa ficar claro para você se você vai se livrar do inventário? Na verdade? Ou, né, quem está aqui assistindo o vídeo pode ser também o adquirente. Isso precisa ficar muito claro pelo seguinte. Quando eu vendo um bem depois do inventário, ele tem um preço. Quando eu vendo, entre aspas aqui, um bem antes do inventário por meio de uma seção de direitos hereditários, vai ter outro valor, né? E os colegas que já estão estudando o tema já sabem por que eu coloquei aspas aqui. Porque quando eu estou falando de seção de direitos hereditários, na mentoria, eu sempre falo, eu comparo a seção de direitos hereditários a você vender a sua condição de herdeiro. É estranho, né? Caramba, como assim vai vender a condição de herdeiro? É a alienação do direito a participar de uma sucessão, certo? Existe uma sucessão aberta, ou seja, houve um falecimento, e eu, herdeiro, quero passar para uma outra pessoa o direito de participar dessa sucessão, certo? Por isso que eu digo que é como se a pessoa chegasse e falasse assim, olha, eu quero vender aqui o meu título de herdeiro, né? Herdeiro fulano de tal. Quanto é? Toma. Tá? Então a comparação para que vocês entendam é essa. Então, quando você entende essa comparação, você vai me acompanhar no seguinte também. Percebe que em nenhum momento eu falei sobre necessidade ou desnecessidade de inventário? Tá? Quando você, aspas, vende essa condição de herdeiro, o que vai mudar? Você tem, e isso o próprio CPC traz, obviamente, que esse adquirente, esse cessionário, ele passa a ser legitimado para distribuir esse inventário, né, para promover esse inventário, ele passa a ser legitimado para se fazer representar em um inventário caso essa ação já seja existente. Tá? E óbvio, né? Também, se a gente estiver falando do Lavratura da Escritura Pública, aplica-se da mesma maneira. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a gente entender que a seção de direitos hereditários ela não vai resolver a necessidade do inventário. Há a necessidade do inventário de uma pessoa para outra, digamos assim, mas não vai acontecer, não vou mais fazer o inventário. Não. O inventário ele continua se impondo. Tá? E aí o que acontece? O que precisa ficar claro aqui? Que quando eu faço, aqui eu começo a entrar começo a esmiuçar o título do vídeo, tá? Quando eu começo a esmiuçar esse problema eu começo a esmiuçar a natureza da seção de direito hereditário, que vocês acabaram de entender, você percebe que eu não estou falando de um bem? Quando eu me refiro a vender a condição de herdeiro, você percebe que eu não estou falando de um bem? Eu estou falando da condição de herdeiro. O que está por trás disso? Eu sou herdeiro, um parente meu faleceu e agora eu vou receber a herança. O que acontece para que essa herança chegue até o meu bolso, digamos assim? Você tem um procedimento de inventário, não é verdade? E o que pode acontecer nesse procedimento de inventário? Pode aparecer um credor, por exemplo. Certo? Eu diria que, dentre os problemas que podem acontecer com uma seção de direitos hereditários, talvez esse seja o mais grave, né? Você pode ter um credor que surge aí, tá? E aí o que acontece? Lembra do que eu falei que é uma seção de direitos hereditários? É uma alienação da condição de herdeiro? Então, se para o herdeiro está lá, vou receber X. Não, apareceu um credor e abocanhou a metade. Se
for um cessionário no lugar do herdeiro, o que acontece? A mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Então, o perigo da cessão de direitos hereditários é exatamente esse. Não está acontecendo, ainda que entre as partes, na prática, a ideia seja essa. Tá? A ideia seja essa de, olha, nossa herança é isso aqui, vamos juntar aqui, eu e meus irmãos, a gente vai fazer a venda desse bem aqui para você. Muitas vezes é isso que acontece. Né? Então, essas partes, quando estão pactuando, elas têm uma convicção quase que né, irreparável. E está acontecendo a aquisição de um bem específico. Mas não é isso que está acontecendo. Tá? Se eu estou fazendo a aquisição de uma cessão de direito hereditário, ainda que de todos os herdeiros, em relação a uma herança que possui um bem só, eu continuo fazendo a aquisição de direitos hereditários e não de um bem específico. Isso é importante ser entendido, tá? Justamente porque quando, e aqui eu sempre coloco para os colegas na mentoria também. Aliás, se você chegou até aqui, né, eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma, clica no joinha para seguir a gente, para ajudar o nosso vídeo, tá? Segue a gente para outros vídeos técnicos nesse sentido. E aqui embaixo tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode participar e pode assistir aulas gratuitamente toda semana, tá? Comigo. Mas eu falava que o conhecimento dessa condição, dessa especificidade da cessão de direitos hereditários, que a gente pense na solução, não é verdade? Porque quando a gente desconhece o problema, como é que a gente vai atrás da solução? Né? Então esse que é o ponto. E o que eu quero colocar aqui para vocês? Existe uma figura, e aqui vocês podem trabalhar com pelo menos dois instrumentos. Né? Tem o contrato particular, que se você já está num estudo aprofundado do tema, tem colega que defende o contrato particular aleatório no lugar de uma cessão de direitos hereditários. É uma saída também. A saída que eu quero colocar aqui é um pouco diferente, tá? Porque e se conseguíssemos pegar a cessão de direito hereditário, que ela é ela é um negócio jurídico poderoso, porque é feito por meio de escritura pública, isso é impositivo, né, pelo Código Civil. Se a gente pegasse esse negócio jurídico e trouxesse um outro instrumento com o objetivo de tampar o buraquinho que esse primeiro instrumento tem, seria o melhor dos mundos, não seria? É o que me parece que pode ser feito por meio da promessa de cessão de direitos hereditários. Contrato particular. Um contrato particular em que você faz menção a essa cessão de direitos hereditários, tá? E você traz, você especifica o que se pretende seja o objeto desse negócio jurídico que vai ser praticado posteriormente e esmiuça condições, traz as cláusulas de proteção para as partes, e claro, eu digo as partes, mas principalmente para o adquirente, né? Eu vou trazer uma jurisprudência aqui que traz essa figura da promessa de cessão de direitos hereditários, tá? Então, me parece ser uma saída para que a gente possa diminuir esse risco, digamos assim. Por que diminuir, Jonatas? Esse risco continua existindo. Não é que, assim, juridicamente a gente consegue, ao meu ver, por meio desse instrumento, deixar a coisa bem encaminhada. Só que em termos de fatos, você não tem controle sobre os fatos. Então, se você é um profissional que vai auxiliar, né, vai ser parte de uma sessão de direitos hereditários, principalmente se você está em nome de todos ou em nome do adquirente, que é quem desembolsa, você precisa pensar com muito carinho nos riscos. E alertar o seu cliente de que existe o que pode ser juridicamente feito, desenhado, e existe também os fatos que podem nos surpreender. Existem os fatos que podem nos surpreender. E aí eu trago esse fato, que é um fato estatisticamente mais possível de acontecer. O cliente vai lá, desembolsa, estou comprando essa fazenda. E, na verdade, está comprando o direito hereditário de 3, 4 irmãos, e essa fazenda é o único bem. E aí aparecem dívidas.
E aí? Aparecem dívidas. E aí? Inventário. É um credor. É um credor. Cessionário foi lá, pagou, agora ele é legitimado, o credor também é. Tá? Então o credor ele pode vir a esse inventário e falar assim, opa, calma lá, antes da distribuição dos quinhões, ou melhor dizendo, antes de darmos fim ao espólio e distribuir seus quinhões, eu preciso ter minha dívida satisfeita. E aí? Não tem como a gente prever esse tipo de fato. Ele pode acontecer. Então, esse é um risco da cessão de direitos hereditários, claro. Um contrato bem feito ele vai servir para que esses riscos eles sejam devidamente mitigados, na verdade. Aí aqui eu quero dividir com vocês uma jurisprudência do STJ, tá? Deixa eu botar na tela aqui. Opa, não foi? Não tá indo. Aí. Foi, agora foi. Jurisprudência do STJ, deixa eu subir aqui para que vocês possam ver, bonitinho, né, o agravo aqui, tá? Qualquer coisa você dá um pause aí no vídeo, anota, para poder de repente acessar. E aqui é a parte que eu quero trazer para vocês. Autores que, na qualidade de cessionários, celebraram com os herdeiros dos decúdios instrumento particular de cessão de direitos hereditários sobre um bem imóvel. Bem específico, né? Percebe? Pelo preço de R$210 mil. Preço integralmente pago. Magistrado que condenou os respectivos espólios à outorga da escritura pública para a alienação do bem em favor dos requerentes. Ainda pendente a partilha no bojo do inventário, ou seja, o inventário ainda acontecendo, né? Inadmissibilidade. Direito à sucessão aberta que se qualifica como bem imóvel. Artigo 82. Exigindo para sua válida cessão instrumento público. Instrumento particular que pode ser havido como promessa de cessão de direitos hereditários. Isto é, um contrato preliminar. De toda sorte, a cessão fez-se sobre bem específico, a demandar prévia autorização judicial, de que não se tem notícia nos autos, preservando-se os interesses de, olha lá, credores e da fazenda pública. Sentença ademais, na forma como proferida, certo? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Percebe, ó, a jurisprudência citou a necessidade de respeitar os credores. A jurisprudência citou a já tão batida, né, quem chegou nesse vídeo provavelmente já deve ter visto outros sobre o tema, a tão batida exigência de escritura pública, certo? E a possibilidade de um contrato preliminar, né? Dessa figura desse contrato preliminar. Então, me parece uma saída interessante a combinação desses instrumentos, tá? O que é interessante colocar aqui também? Essa sentença, essa decisão, melhor dizendo, ela traz a imposição da escritura pública para que seja reconhecida a cessão, né? E se vocês pesquisarem, vocês vão achar decisões em que a aceitação de cessão de direito hereditário feito por meio de instrumento particular, tá? Ah, Jonatas, então dá para fazer por meio de instrumento particular e ser feliz? Não foi isso que eu falei. Eu desaconselho totalmente fazer uma, entre aspas, cessão de direitos hereditários, porque, entre aspas, o Código Civil fala que tem que ser por meio de matrícula, tá? Desaconselho totalmente. Desaconselho totalmente, tá? Mas eu coloco isso para os colegas da mentoria. Às vezes, diante de um caso em que o colega recebe já, né, o abacaxi, você pode pensar em saídas nesse sentido para conseguir resolver o caso que chegou a você, né? Pessoal, para hoje é isso. Espero ter ajudado vocês. Um vídeo denso, né? Uma quantidade boa de informações. O colega que chegou até aqui, eu peço que clique no joinha para ajudar a ranquear o nosso vídeo. Convido você a se inscrever no nosso canal também.
E aqui embaixo, como eu falei durante o vídeo, tem um link em que você clica, vem fazer parte do nosso grupo. Toda semana eu dou uma aula gratuita aberta aos colegas que estão nesse grupo. Tá? Só você entrar, não tem letrinhas, é clicar em entrar. E lá eu também mando o cronograma de encontros para você saber quais aulas vão acontecer, quando e qual conteúdo vai ser abordado em cada uma delas. Tá? Te espero lá nesse grupo, beleza? Um abraço e até a próxima.